ressocialização de presos e jovens infratores é um grande problema no Brasil que preocupa as autoridades e a sociedade. E aí fica a pergunta: como resolver essa questão? É possível tratar ou ressocializar criminosos? Se for possível tratar criminosos, existem abordagens de tratamento que têm mais sucesso do que outras? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago alguns pontos de vista sobre essa questão que é bastante complexa e eu vou fazer o possível para trazer o máximo de informação em poucos minutos. Mas desde já, eu já adianto que eu não tenho a pretensão de ser dona da verdade e nem de esgotar o assunto. Bem pelo contrário, é um assunto extremamente complexo, então a minha intenção é apenas a de levantar algumas reflexões. E outras complementações e outros pontos de vista são sempre bem-vindos. Apenas peço a gentileza de manter a civilidade e a educação nos comentários. Afinal, não é porque as pessoas discordam em um assunto que elas devem sair dando tijolada uns nos outros. Se você concorda comigo, escreva nos comentários. Respeito sempre. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Quando falamos em pessoas condenadas, logo pensamos em prisão. Mas qualquer pessoa que tenha lido pelo menos um pouco sobre a situação carcerária no Brasil sabe que, em muitos casos, não é manter alguém preso por uma determinada quantidade de tempo que vai fazer com que ele saia de lá ressocializado. Aliás, muitas vezes o que acontece é justamente o oposto. E o presídio acaba funcionando como escola do crime. E os apenados saem de lá até piores do que quando entraram. E aí fica a pergunta: o que fazer então para que as pessoas tenham realmente uma mudança para melhor? Pois bem, é preciso pensar em programas de tratamento ou de ressocialização que funcionem. Eu vou falar mais sobre isso e para compor a explicação, eu utilizei livros de psicologia forense. E segundo esses livros, há pesquisas que revelam que existem certas características que são relevantes para saber se um programa de tratamento ou de ressocialização vai ter sucesso. Em primeiro lugar, o foco da atividade ressocializadora deve estar em fazer algo que seja voltado para a pessoa específica que irá receber essa atividade. Em vez de criar um programa que seja idêntico para toda a população carcerária, é necessário avaliar qual é a necessidade de cada indivíduo para que o programa dê certo. Lembre-se que nós não estamos lidando com máquinas, e sim com seres humanos, que possuem as suas particularidades. Aí talvez você me diga: mas Cíntia, que absurdo ter que ficar pensando em tudo isso. Eu acho que tem que mais é que mandar esse povo todo para um campo de trabalhos forçados, para ficar quebrando pedra com marreta, blá, 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 blá. Eu já estou prevendo que haverá esse tipo de coisa nos comentários. E o que eu tenho para te dizer é que se penas brutais e cruéis resolvessem, nós estaríamos agora no paraíso, porque durante séculos as penas foram extremamente cruéis. Mas o que a história nos mostra é que isso não deixou a sociedade melhor. Pelo contrário. Então, mencionando o filósofo Beccaria, que eu já citei em outros vídeos, não é preciso que as penas sejam cruéis. Basta que sejam corretamente cumpridas. E o que as pesquisas mostram é que para resolver o problema da ressocialização dos presos é necessário observar quais foram as questões que levaram eles até a prisão para que sejam devidamente resolvidas. Qual é o comportamento específico que precisa ser modificado? E o que fazer para conseguir obter essa mudança? O foco precisa estar no comportamento, na correção de atitudes e crenças que levaram ao crime e na aquisição de novas habilidades para a vida em sociedade. Uma das pesquisas mostra que 90% dos programas de ressocialização que obtêm sucesso são os que focam na correção de crenças e comportamentos dos presos, que seriam aqueles fatores que levariam a uma futura reincidência. Deve se perguntar: qual é a necessidade criminogênica? Ou seja, qual é a necessidade que o indivíduo satisfaz quando ele comete um crime? Eu vou dar um exemplo.
Imagine que um rapaz roubou um tênis de outra pessoa. Qual foi o motivo que levou até esse roubo? Por que ele roubou esse tênis? Ai, Cíntia, isso é óbvio. Ele roubou o tênis porque ele queria um tênis. Não. O que eu pergunto é, o que representa esse tênis para ele? Qual é o objetivo por trás desse roubo? Vou levantar algumas hipóteses. A primeira delas é que ele talvez tenha vício em alguma substância entorpecente. É comum que usuários de substâncias entorpecentes cometam roubos ou furtos para poderem vender os objetos e aí comprarem mais drogas. Então o apoio precisa estar em ajudar o apenado a se livrar do vício em drogas, porque assim ele também vai parar de cometer estes crimes causados pela dependência química. Outra hipótese para o roubo do tênis é que o condenado queria usar o tênis para impressionar uma garota. Temos aqui uma questão de falta de autoestima e de habilidades sociais, por sentir que ele precisaria de um tênis para chamar a atenção, em vez de buscar essa conexão emocional de outras formas. Ou talvez ele queira mostrar para os amigos que ele é o cara, porque ele cometeu um crime. Ele está em busca de aceitação do grupo e sentimento de poder e status. Mas será que ele não poderia conseguir isso de outras formas? Ou será que essas são as melhores amizades para ele? Pessoas que ele precisa impressionar cometendo um crime? Percebam aqui que a solução não é meramente jurídica, mas sim também psicológica. Profissionais de psicologia precisariam ajudar nesse processo para que o indivíduo ressignifique as suas questões emocionais e pense em outros caminhos para seguir. Ou vamos pensar em outra hipótese. Talvez o sujeito roubou o tênis porque ele está vivendo uma situação de penúria, financeiramente falando, e não tem dinheiro para comprar comida e pagar a conta de luz. Ele está desempregado e não arranja trabalho. Nesse caso, quais são as políticas públicas que poderiam auxiliá-lo em uma circunstância como essa? Poderia ser ensinado a ele um outro ofício, um novo tipo de trabalho, algo que esteja em falta no mercado e que ele poderia trabalhar quando terminasse a sua condenação. Aqui eu dei apenas alguns exemplos, eu levantei hipóteses. O fato é que o tratamento das necessidades criminogênicas diminui as chances de os criminosos retornarem ao crime. Ao adaptar o tratamento às características específicas de cada caso, pode-se chegar a melhores resultados na reabilitação de condenados. Outro aspecto importante que é levantado pelos livros de psicologia jurídica é que devemos encarar que a violência é uma escolha. Existe a decisão de agir violentamente. Aqui é um ponto polêmico porque muitas pessoas lutam contra a ideia de que a violência é uma escolha. Elas pensam que agir de forma violenta é uma consequência automática da situação em que a pessoa foi inserida. Por exemplo, imagine que um motorista está em seu carro, parado no semáforo, com a sua filhinha na cadeirinha no banco de trás. E aí um bêbado vem em alta velocidade e bate no carro, bem do lado em que a criança estava. E aí o pai dessa menina, consternado, enfurecido, pega um taco de beisebol que estava no carro e vai na direção do bêbado para dar uma paulada nele. Nesse caso, a violência foi uma escolha? A resposta é que sim. O comportamento violento não ocorre automaticamente. Existem várias razões para que alguém escolha agir de forma violenta, assim como ela também pode optar por não agir dessa maneira. A decisão é influenciada por uma variedade de fatores psicológicos, sociais e biológicos, mas mesmo assim continua a ser uma escolha. Esse conceito de que a violência é uma escolha é importante por muitas razões. Em primeiro lugar, não seria possível enquadrar pessoas em um sistema legal caso elas tivessem tomado uma atitude que não foi baseada em sua própria vontade. Para que um comportamento seja punido, é preciso que o criminoso tenha sido responsável pelo seu comportamento. Por exemplo, imagine um sonâmbulo que sai na rua com o seu taco de beisebol, destruindo carros durante o seu sonambulismo. Nessa situação,
Ele teve escolha? Não, pois ele não estava consciente do seu ato. Ele não era capaz de controlar o seu comportamento e de distinguir o certo e o errado. Então, o sonâmbulo do nosso exemplo vai ser considerado inimputável, porque naquele momento ele não era capaz de entender o caráter ilícito do seu ato. Mas essas situações de inimputabilidade são muito raras. Na esmagadora maioria dos crimes, as pessoas eram perfeitamente capazes de entender a ilicitude das suas atitudes, mas por algum motivo escolheram praticar o crime. E essa noção de que a violência é uma escolha é extremamente importante, afinal, em se tratando de uma escolha, podemos pensar em formas de fazer com que a pessoa opte por um outro caminho. Outro aspecto importante para a violência é entender se ela pode ser prevista. Será que os psicólogos forenses poderiam predizer se uma pessoa está mais propensa a cometer atos criminosos? Será que os humanos podem ser tão previsíveis como os ratinhos usados em testes de laboratório? Aqui existe muita polêmica, mas o que se pode dizer, ao menos por enquanto, é que não é possível dizer com certeza que uma pessoa irá cometer um crime. Mas, sim, existem certos fatores que mostram um maior risco de alguém ser violento no futuro. Há determinados contextos que aumentam o risco de haver violência. Um deles é o uso de substância entorpecente. Existem muitos outros fatores de risco a serem considerados. E esse conhecimento é importante para que seja possível pensar em políticas públicas que façam o trabalho de prevenção ao crime, reduzindo os fatores de risco. E quando falamos em jovens infratores, adolescentes que ingressam no mundo do crime, aí a preocupação precisa ser redobrada. As pesquisas apontam alguns caminhos que levam a um maior índice de delinquência juvenil. Os motivos que levam um adolescente a cometer um crime nem sempre são os mesmos que levam um adulto a cometer um crime. Então a prevenção e o tratamento também precisam ser diferenciados. O adolescente é mais influenciável pelo ambiente do que o adulto. Não é que o adulto não seja influenciado pelo meio, mas para o adolescente o peso é muito maior. A família, a escola, os amigos, a vizinhança, tudo isso pode ter fatores de risco para a delinquência juvenil. O ponto a ser destacado aqui é a família. Um vínculo escasso com os pais, a falta de apoio e uma disciplina ineficaz, tanto por ser muito dura quanto por ser muito permissiva, são os fatores de risco familiares mais significativos. A escola também merece atenção. Quando o adolescente possui dificuldade de aprendizado ou ele não se sente motivado a ir para a escola. Outros fatores de risco são a exposição a situações de violência, a lidar com drogas ou a ter acesso a armas de fogo. Por outro lado, os estudos também apontam alguns fatores de proteção, que são o oposto dos fatores de risco. Ou seja, existem situações que, quando presentes, ajudam a proteger o adolescente para que ele não ingresse no mundo do crime. As pesquisas apontam que quanto mais fatores de proteção o jovem apresentar, maior a probabilidade de que ele não vai interagir com situações que poderiam representar um risco. Um dos fatores de proteção é haver uma socialização sadia. Para o adolescente é extremamente relevante se ver inserido em um grupo ao qual ele sinta que ele pertence e é acolhido. Ao mesmo tempo, ele também tem muita energia para gastar e essa energia precisa circular de alguma forma saudável. A sugestão como fator de proteção é que exista estímulo para que o adolescente se envolva em práticas envolvendo esportes, basquete, vôlei, ciclismo, outros esportes ou atividades artísticas, teatro, música, dança e outras artes. Ambas são atividades em que o jovem vai poder socializar e fazer amigos em ambientes saudáveis.
descarregando as energias que são típicas dessa fase e ficando bem longe do ingresso no mundo do crime. Na adolescência, a frase "diz-me com quem andas e te direi quem és" é ainda mais verdadeira. Então, nada melhor do que estimular que o jovem esteja circulando em ambientes em que o foco está em fazer práticas positivas, como os esportes e as artes. Outro ponto é que o envolvimento em atividades esportivas e artísticas contribui positivamente para que o adolescente fique longe do mundo das drogas. E como eu já expliquei, o uso de substâncias entorpecentes aumenta os riscos que alguém cometa crimes. O que significa que temos ainda mais um motivo para estimular que adolescentes busquem as atividades esportivas e artísticas. Além disso, um dos fatores mais relevantes para predizer se alguém irá reincidir é a idade quando a pessoa comete o seu primeiro crime. Quanto mais jovem, pior. Como o cérebro do adolescente ainda não está 100% maduro, ao cometer um crime, são maiores as chances de que ele passe a achar aquilo como algo normal. E pior, como algo que faz parte da sua personalidade. Em vez de pensar que ele cometeu um crime como um evento isolado da sua vida, ele pode pensar que ele é um criminoso. E a vida dentro do crime costuma ser progressiva para situações mais e mais graves. O adolescente começa fazendo pequenos furtos, aí depois ele faz um roubo à mão armada, aí depois no meio do assalto ele dá um tiro e mata uma pessoa. E uma frase que surge nos livros de psicologia forense é que alguns condenados relatam que matar o primeiro é mais difícil, depois a gente se acostuma. E aqui entra novamente a importância das políticas de prevenção, para que lá atrás o primeiro crime não seja cometido, para que o jovem viva em outros ambientes com outras influências e escolha outras formas de socialização, através dos esportes e das artes. A escola também é um fator de proteção importantíssimo. Quando o adolescente se sente motivado a ser participativo na escola, é menos provável que ele cometa crimes. Mais do que ser meramente obrigado a ir à escola, é mais inteligente pensar em formas que o jovem se sinta com vontade de participar das aulas e das atividades que acontecem, que ele se sinta inserido. Dentro da família, as pesquisas também mostram que ter uma influência familiar positiva e um relacionamento próximo com pelo menos um membro da família são fatores de proteção. É o adolescente sentir que ele tem alguém que é uma referência de conduta e bons valores, com quem ele pode se aconselhar quando tem alguma dificuldade. E aqui fica uma reflexão. Em um mundo em que as pessoas estão se sentindo cada vez mais perdidas e vazias, sem orientação sobre o que é certo e errado, quem é que vai fazer esse papel de ser o orientador do adolescente? Como vamos esperar que um adolescente tenha sozinho uma maturidade que nem mesmo os adultos ao seu redor costumam ter? As pesquisas também mostram a relevância do vínculo com a família. Está muito claro que famílias que são extremamente desestruturadas, em que há vínculos frágeis, com muitos conflitos familiares e pouca supervisão aos filhos, são fatores de risco para a delinquência. E considerando que os vínculos familiares atuais parecem cada vez mais frágeis, é preocupante o cenário que possivelmente enfrentaremos nos próximos anos. Sobre os fatores de reincidência, uma pesquisa observou que existem jovens infratores que são persistentes e outros que são desistentes. Os persistentes são aqueles que continuam cometendo comportamentos violentos. E os desistentes são aqueles que interrompem esse comportamento antes de saírem da adolescência. Existem diferenças significativas entre os tipos de infratores que provavelmente vão continuar com o seu comportamento violento e aqueles que não vão prosseguir. Em geral, os jovens que deixam a violência são aqueles que se envolveram em menos comportamentos violentos durante a adolescência. Eles eram mais positivos, eles vivenciaram maior apoio emocional dos outros ao seu redor, eles conseguiram maior satisfação no trabalho
e viveram mais relacionamentos saudáveis. E, em geral, os jovens que persistiram no crime são aqueles que se envolveram em mais situações violentas na adolescência, eles eram mais agressivos, eles não tinham apoio emocional, não tinham satisfação no trabalho e não tinham vínculos saudáveis. A forma de tratar o menor infrator também traz diferenças no seu processo de ressocialização. As pesquisas mostram que as intervenções que têm o objetivo de assustar ou de punir os infratores juvenis para não cometerem comportamentos antissociais trazem, em geral, efeitos negativos. Por exemplo, em alguns lugares de outros países foram criados campos de treinamentos para que os jovens levassem uma vida militar, que incluía acordar muito cedo, fazer exercícios contínuos, disciplina rígida, códigos de vestimentas e inspeções para assegurar que eles estavam seguindo as políticas do campo. No entanto, as pesquisas mostram que os resultados foram tremendamente decepcionantes. Ao saírem dos campos de treinamento, os jovens voltavam a delinquir. Eles não internalizaram realmente algo de positivo com essa experiência militar. Segundo as pesquisas, o que parece funcionar mais é o uso de terapia multifásica, que seria fazer uma análise dos problemas específicos do jovem para conseguir mudar o seu comportamento. É enfocar os múltiplos sistemas ao seu redor, como a família, as amizades, os relacionamentos, a escola, a vizinhança, a comunidade. É perceber com quem o jovem tem contato e observar também as questões internas desse jovem. Quais são os seus pontos fortes e fracos para entender por que ele está escolhendo ingressar no mundo do crime? O que está acontecendo no psicológico desse adolescente? Quais são as suas questões emocionais que não estão sendo bem resolvidas? E o que ele está extravasando através da criminalidade? Ou quais são as carências que ele está vivenciando? Será que ele acredita que cometendo um crime ele seria mais poderoso e chamaria mais a atenção das pessoas? Como eu disse, é necessário observar as questões de cada pessoa. Então eu não estou aqui dizendo que toda pessoa que comete um crime está sujeita a esses questionamentos. Pelo contrário, cada caso é um caso. E é preciso se questionar por que essa pessoa específica escolheu cometer esse crime. Essa pergunta vai muito além da mera vontade de punição que boa parte da sociedade tem quando o assunto é criminalidade. Focar em ressocialização é deixar um pouco de lado os ímpetos de vingança para conseguir olhar o ser humano que cometeu esse crime e se perguntar aonde nós, enquanto sociedade, falhamos. O que é preciso fazer para que esse indivíduo escolha não cometer um novo crime? São muitas reflexões e eu avisei que o assunto é denso, então você está de parabéns por ter chegado até o fim desse vídeo. Aproveita e manda esse vídeo no grupo da família do WhatsApp, porque eu tenho certeza que muita gente lá precisa pensar também sobre essas questões. Aliás, se você chegou até aqui, escreve para mim nos comentários. Vou enviar esse vídeo no grupo da família. Postei e saí correndo. Te convido também a assistir a mais vídeos aqui do canal. Eu amo ensinar esses assuntos e é uma alegria saber que você me assiste. Vou deixar aqui uma playlist para você dar continuidade aos seus estudos. Até!